Hoje, Débora, a gente recebe aí em Brasília o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, já na tela conosco, que é justamente para tratar dessas reformas que já foram aprovadas, o que mais que tem na agenda do governo no Congresso Nacional. Secretário, um prazer recebê-lo aqui no 360. Deixa eu ser cavalheiro aqui, fiz a introdução ao senhor, mas pedi para Débora Bergamasco abrir a nossa entrevista, ela que está aí no mesmo estúdio que o senhor. Bem-vindo mais uma vez. Débora Bergamasco, secretário Marcos Pinto. Obrigada, Yuri. Secretário, obrigada por estar aqui conosco, dando um pouco do seu tempo para explicar algumas coisas que a gente não entende. Eu começo aqui essa entrevista com uma pergunta que é a seguinte, olha só. Ano após ano, governo atrás de governo, os especialistas sempre preveem no Brasil um PIB menor do que, de fato, você tem sempre uma boa notícia, né? Você tem sempre um PIB maior do que os especialistas previram. Quais são os pontos invisíveis que as pessoas, os especialistas, os analistas não estão conseguindo captar? Porque há quem diga, destoando aí da corrente, que talvez reformas estejam sendo capazes de melhorar esses números que não estão sendo ainda captados. Gostaria de saber se, na sua avaliação, isso procede e que tipo de reforma pelas quais a gente passou que pode estar influenciando. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que as reformas têm tido um papel muito importante no crescimento da economia brasileira nos últimos anos. E aqui eu digo que não é um trabalho de anos, é um trabalho quase de décadas. Desde o começo dos anos 2000, o Brasil vem fazendo, desde o primeiro mandato do presidente Lula, uma série de reformas que tem elevado gradativamente a produtividade da economia brasileira. Deixa eu citar alguns exemplos de coisas que só agora a gente está se dando conta. Por exemplo, hoje a gente tem um número recorde de jovens nas universidades e um número recorde de jovens com ensino superior na população economicamente ativa. Esses jovens hoje são muito mais produtivos do que os jovens que não têm ensino superior e, portanto, eles podem produzir mais sem gerar inflação. A gente teve reformas muito importantes na área de crédito, por exemplo, no mercado de capitais. O mercado de capitais praticamente não existia no Brasil no começo dos anos 2000 e hoje a gente já tem um volume de títulos em circulação do mercado de mais de 2 trilhões só de títulos de dívida, quase ultrapassando o volume de crédito bancário. Todas essas reformas vão pouco a pouco expandindo a capacidade de produção da economia e isso faz com que o país consiga crescer não só mais do que o esperado pelos economistas, mas também sem gerar inflação. Consegue crescer sem que o Banco Central tenha que necessariamente subir os juros para conter a inflação. Uhum. Secretário, um dos projetos que o senhor mais teve atuação direta, e logo desde o início do atual governo do presidente Lula, foi o programa Desenrola, que foi lançado o ano passado, teve algumas fases ali para as pessoas se adequarem. Que balanço que o senhor faz do que foi o Desenrola e olhando a atual situação dos inadimplentes? Muito se falou dessa questão da inadimplência agora associada às bets, mas é claro que há vários outros motivos para as pessoas, por uma questão ou outra, não conseguirem pagar as suas dívidas. Qual o balanço que o senhor faz, passado aí já algum tempo que o Desenrola está na rua e foi efetivado, e se eventualmente uma nova fase ou alguma outra iniciativa semelhante ao que foi o Desenrola no ano passado pode vir a ser necessária ainda no curto prazo? Olha, o Desenrola foi um grande sucesso. A gente renegociou mais de 50 bilhões em dívidas no programa, com gasto para os cofres públicos de menos de 2 bilhões de reais. Então, para cada real que a gente aplicou no Desenrola, a gente renegociou R$25 em dívidas. Isso teve um impacto muito grande na inadimplência, trouxe muita gente para o mercado de trabalho, foram quase 15 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa e ele ainda deixou de legado toda uma infraestrutura que facilita a renegociação das dívidas entre os credores e os devedores. Isso ficou como um legado para a sociedade no âmbito do programa. Então a gente acha que esse elemento estrutural também tem ajudado a inadimplência a diminuir. O que a gente percebe hoje, existe, claro, essa preocupação que é muito legítima com as bets, e acho que todas as medidas
vão ser tomadas para que a gente tenha uma publicidade adequada, para que a gente evite o vício, mas o fato é que a inadimplência hoje está em níveis muito menores do que estava ano passado. A gente ainda não tem sentido nos números agregados o impacto dessa questão das apostas na inadimplência. Então a gente não vê nesse momento a necessidade de outro programa como o Desenrola. O que a gente vê sim é a necessidade de melhorar os mecanismos estruturais de crédito no Brasil para que a gente tenha juros mais baixos, com juros mais baixos, menos inadimplência e parcelas de financiamentos que caibam no bolso das pessoas. Desculpa, mas só desses mecanismos, tem algo concreto que o senhor possa nos dizer que ainda não está sendo feito ou que será complementado, digamos assim? Então, eu posso citar algo que foi feito, que está surtindo efeitos agora, nesse momento, e algumas medidas que a gente tem pela frente. Do que foi feito? Ano passado, a gente aprovou o Marco das Garantias, que melhorou as garantias para os credores no financiamento de veículos e no financiamento imobiliário. Qual é o resultado disso? Nos últimos 12 meses, o financiamento de veículos no Brasil está crescendo na casa de 40%. Assim como está crescendo o financiamento com garantia de imóveis, não o financiamento imobiliário para compra do imóvel, mas quando a pessoa dá um imóvel em garantia de uma dívida já existente. Esse financiamento, que é muito mais barato que o financiamento tradicional, também está crescendo na casa de 40%. Com outras medidas que a gente quer tomar, que visam reduzir o spread bancário, por exemplo, reforma da lei de falências, execução extrajudicial de dívidas, a gente espera reduzir o spread bancário pela metade no Brasil nos próximos 3 ou 4 anos. Já vou chamar aqui para o nosso papo o nosso diretor editorial de Brasília, o Daniel Richtner, que inclusive viabilizou essa conversa. Muito obrigada, Daniel. Bem-vindo aqui ao 360. Sua pergunta para o secretário. Secretário, boa tarde. Eu vou, na verdade, dividir aqui em 2 perguntas. Uma é sobre o PIB potencial da economia brasileira, porque, como a Débora colocava no início, né, a gente, nos últimos 3 anos, tinha uma projeção de crescimento da economia brasileira, no final os números efetivamente verificados foram melhores. Isso significa que o que a gente chama de PIB potencial, ou seja, a capacidade que tem a economia brasileira de crescer sem gerar inflação, está aumentando? Dá para citar números? E a segunda pergunta que eu lhe faço, se quiser tomar um respiro ali entre uma e outra, é sobre a lei de concessões na área de infraestrutura, porque ela vai cumprir agora, completar 30 anos, foi sancionada em 1994. Existe uma proposta em tramitação já há alguns anos, mas bem paradinha, bem devagar ali na Câmara dos Deputados, e queria saber se dentro desse catálogo ali de reformas silenciosas também é uma proposta a qual a Fazenda pretende dedicar uma atenção especial ainda neste restinho de ano. Olha, Daniel, eu não tenho dúvida que essas reformas certamente elevaram o PIB potencial do Brasil. É muito difícil precisar quantificar qual foi essa elevação, mas eu não tenho dúvida de que ela elevou o PIB potencial. A inflação ocorre quando há um descompasso entre oferta e demanda. E o que a gente está percebendo? Que com o aumento da produtividade gerado pelas reformas, a gente está conseguindo produzir mais sem gerar inflação. E a gente vê isso em várias áreas da economia. Capital humano, como eu mencionei, a gente tem um número recorde de pessoas com ensino superior na força de trabalho. Na área de crédito, a gente teve uma expansão gigantesca do mercado de capitais, dando crédito muito mais barato. E também, chegando na sua pergunta, Daniel, na área de infraestrutura. Fruto da lei de concessões e da lei de PPPs, a gente tem tido nas últimas décadas no Brasil uma série de novos projetos de infraestrutura sendo financiados com recursos privados, mas que tem aumentado muito a capacidade produtiva do Brasil. E tanto que a gente chegou a hora, acho que, da gente revisitar a lei de concessões e aprimorá-la um pouco mais. Assim, o ministro Renan Filho tem feito, por exemplo, um trabalho excepcional nas concessões de rodovia, entregando um projeto atrás do outro esse ano, com uma alocação de riscos muito interessante, tanto para o setor privado quanto para o governo. E acho que chegou a hora da gente rever a lei de concessões para a gente fazer,
juntar toda a nossa experiência em projetos nos últimos anos para fazer alterações pontuais na lei que melhorem a qualidade desses projetos e possibilitem a gente ter mais PPPs, mais concessões e, portanto, mais investimentos e um PIB potencial ainda maior. Certo, deixa eu já emendar então, que o senhor falou de... Daniel, ficou respondido as suas duas perguntas? Tem mais algum? Perfeitamente, adiante, doutora, com você. Tá. Secretário, o que o senhor falou, né, de propor mudanças até com a expertise que já se tem, o senhor tem como adiantar alguns pontos que a Fazenda, por exemplo, o governo vai propor de mudanças nesse caso? Olha, eu acho que uma questão que precisa estar mais bem aparada, eu diria, é a questão do reequilíbrio econômico-financeiro nas concessões. A gente evoluiu bastante na definição dos eventos que devem causar reequilíbrio econômico-financeiro na concessão. Quem deve suportar, se o governo ou o setor privado, cada tipo de risco. Acho que hoje a gente tem muito mais maturidade nisso, mas o processo de reequilíbrio ainda é lento e causa muitas negociações e demoras que podem, às vezes, inviabilizar uma concessão ou prejudicar a qualidade do serviço que é prestado. Esse eu acho que é um dos pontos fundamentais. Esse processo de renegociação do contrato, quando ele é necessário entre o setor público e o parceiro privado, é muito importante e precisa ser aprimorado. Eu diria que esse é um dos focos da mudança da lei que a gente quer fazer em discussão com o Congresso. Secretário, deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui conosco no dia de hoje, quando um ex-colega seu de gabinete do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, era secretário executivo, está lá, foi já sabatinado pelo Senado e tudo leva a crer que vai ser aprovado como futuro presidente do Banco Central. Na sua avaliação, pensando do ponto de vista técnico, mas também pensando do ponto de vista da interlocução entre as duas instituições, o fato de ter um ex-secretário do atual ministro da Fazenda como presidente do Banco Central, isso permite que haja uma maior afinidade entre a política econômica do governo e a política monetária do Banco Central? Olha, o que eu acho, assim, eu sou suspeito para falar do Gabriel, somos amigos, colegas de trabalho e tenho uma enorme admiração por ele e não me surpreende nem um pouco o fato dele ter sido aprovado por unanimidade hoje na sabatina na CAI. Obviamente que o relacionamento pessoal, a proximidade facilita muito o trabalho. A gente trabalhou junto bastante tempo e vai continuar trabalhando nos próximos meses. Mas acho que é muito importante ressaltar que o Banco Central é um órgão independente, autônomo. Gabriel está lá, foi indicado, e imagino vai ser aprovado pelo Senado para conduzir uma política monetária de maneira responsável, para trazer a inflação para a meta. E nós da Fazenda vamos tentar contribuir para o trabalho dele da melhor maneira possível. Hitner. Secretário, para concluir, o senhor dedicou boa parte do seu 1 ano e 10 meses já à frente da Secretaria no Ministério da Fazenda a algumas reformas silenciosas de caráter microeconômico que já foram entregues. A gente pode citar ali o novo marco de garantias, novo regime legal de juros, simplificação nas emissões de debêntures. Mas eu queria saber se ainda existem projetos que estão tramitando ou que vão ser encaminhados que podem constituir, digamos, uma nova safra de reformas silenciosas ou se o trabalho da Secretaria já está, digamos, esgotado? Não, longe disso, Daniel. A gente tem hoje 7 projetos em tramitação ainda no Congresso, todos ligados à área financeira, cujo propósito é reduzir o custo de capital no Brasil e, com isso, aumentar a produtividade. E a gente tem projetos que estão, eu diria, prontos, saindo do forno nos próximos meses. Eu gostaria de citar 2 aqui para vocês. A gente tem uma reforma da tributação de aplicações financeiras no Brasil, que hoje é bastante complicada, que tem uma série de pontos que geram dúvidas para o contribuinte, uma série de alíquotas distinções de alíquotas que não são as mais eficientes e não tem uma razão econômica muito clara. E a gente quer enviar para o Congresso ainda esse ano um projeto de lei reformando a tributação de aplicações financeiras. A gente está confiante que deve mandar isso ainda no mês de outubro para o Congresso. Outra lei que a gente outro ponto que a gente quer endereçar é a questão do consignado privado. A gente tem uma experiência de muito sucesso
com os empréstimos consignados para aposentados e para o setor público. Mas ainda falta um arcabouço legal e tecnológico adequado para a gente ter, para os trabalhadores da iniciativa privada poderem usufruir das baixíssimas taxas do consignado. E a gente está trabalhando nisso há quase um ano, junto com o Ministério do Trabalho, na edição de uma lei, ou possivelmente uma medida provisória, mudando o arcabouço regulatório desse instituto e também de uma infraestrutura tecnológica para que a gente possa ter esse instrumento do consignado, que tem taxas de juros muito mais baratas do que os empréstimos tradicionais, disponíveis para a grande maioria da população que está empregada no setor privado. Mas aí, no caso, desculpa, que a gente ia encerrar, mas deixa eu só tirar essa dúvida. Eu queria detalhar um pouco mais disso, né, Débora? Opa, lógico, peraí, que eu já me interessei. Olha só, o consignado, daí seria no setor privado. Como é que você faria um desconto direto em folha? Como é que vocês estão pensando? Então, hoje, boas perguntas. O consignado privado tem dois problemas. Ele já existe, ele já está previsto na legislação, mas ele tem dois problemas. O primeiro é que o empregador, o banco precisa fazer um convênio com o empregador. E é difícil você ir fazendo convênio por convênio, às vezes com microempresas ou empregadores que são pessoas físicas, né? Isso dificulta muito o processo do consignado privado. E o segundo problema é que quando o trabalhador muda de emprego, aquele consignado se perde, né? No setor público, a estabilidade protege o banco desse risco e na aposentadoria esse risco não existe. A gente quer fazer, por meio do sistema do E-Social, a gente quer resolver esses dois problemas. Então, não vai ser necessário mais o convênio, porque o banco vai fazer o empréstimo direto para o trabalhador e isso já vai estar diretamente gravado no sistema do E-Social e aí o empregador simplesmente vai recolher aquele pagamento ao banco da mesma forma que e no mesmo mecanismo que ele recolhe todas as contribuições sociais e os encargos trabalhistas. Yuri e Débora, vocês vão me matar aqui, mas eu quase pulei da cadeira porque o secretário falou em tributação de aplicações financeiras. E aí a gente, poxa, tributação, é mais tributação que vem por aí, secretário? Porque essa ninguém gosta, né? Vamos combinar que ninguém gosta. Tá vendo que ele é o rentista e eu sou a trabalhadora, né? Eu tô pensando no consignado e ele tá pensando nas aplicações. Desculpa, secretário. Mas deixa eu te acalmar, Daniel. Nessa medida não vem nenhuma elevação de tributação. Pelo contrário, a gente ainda vai ter até uma pequena perda de arrecadação com as medidas. O objetivo é mesmo aumentar a eficiência do mercado e não arrecadar mais. Você tem minha palavra disso, que a gente não vai com essa medida aumentar. O objetivo dela não é aumentar a arrecadação e ela não resulta em aumento de arrecadação. Na verdade, ela resulta em uma pequena perda. A gente vai ficar de olho. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, secretário, já fica o convite para o senhor voltar conosco, porque tem vários outros assuntos. À medida que essas propostas que estão no forno da Secretaria de Reformas Econômicas chegarem ao Congresso Nacional, por favor, volte aqui à CNN Brasil para explicar, esclarecer e depois a gente também poder aprofundar os efeitos, o potencial efeito, porque pensando, por exemplo, esse empréstimo para o setor privado, pensando no E-Social, quantas milhões de pessoas empregadas domésticas, por exemplo, que vão ter acesso a esse empréstimo consignado, o potencial efeito econômico e aí, puxando para a minha sardinha, o efeito político também que isso tem. Mas essa, secretária, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, a entrevista e continuar na próxima. Agradeço demais a participação do secretário Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, assim como o Daniel Hittner, que nos ajudou a conduzir essa entrevista. Já fica o convite aqui para o senhor voltar, secretário. Muito obrigado, eu estou à disposição de vocês. Volto quando vocês quiserem. Obrigado mais uma vez. Hittner, obrigado também. A gente volta a falar mais vezes aqui, Débora.